Aleluia, glória a Deus. Vocês que estão aqui com 18 graus podem telefonar para a secretaria e receber o certificado de super crente. E nós já vamos anexar também o de super humilde também. Mas que bom que vocês estão aqui, animador. E aos irmãos que estão online, obrigado também. Fica até o fim no culto, não pode curtir e sair do Face, Deus está vendo, hein? Começou a ver o culto, vai até o fim online, amém? A pandemia deu sinal que começou a cair pela primeira vez, graças a Deus. Nós vamos sobreviver, viu, irmão? Nós vamos sobreviver, nós vamos dar muito fruto para Jesus. Esse ano ainda vamos terminar abençoados, com 12 horas de adoração aqui nessa igreja. O fogo de Deus vai. Se eu pudesse ter escolhido, teria sido fascinante viver nos dias de Moisés, sem entrar nos detalhes. Nos dias de Josué, conquistando, dividindo a herança, sem entrar nos detalhes. Nos dias de Davi, com tantas vitórias, tanto enriquecimento, tanto milagre, teria sido muito bom. Também nos dias de Isaías, de Jeremias, de Zacarias, mas se fosse para nascer na época do Velho Testamento, eu escolheria nascer nos dias de Daniel, sem entrar nos detalhes. Mas teria sido maravilhoso ter vivido nos dias de Jesus e ter sido um Timóteo ao lado de Moisés, de Paulo e de Lucas. Teria sido maravilhoso ser da equipe missionária do apóstolo Paulo. Teria sido uma maravilha. Mas eu preciso dizer para você que nós estamos vivendo em dias maravilhosos, talvez não percebemos. Nós estamos vivendo em dias maravilhosos porque tem quase 1 bilhão de não-judeus que adoram o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, exatamente como Deus verdadeiro falou. Existe uma riqueza na nossa fé que fica meio desapercebida. É perceber como Deus verdadeiro falou, cumpriu, está cumprindo e vai cumprir. É uma riqueza. As pessoas gostam de falar que fé é um salto no escuro. Isso não é verdade. As pessoas costumam falar que fé é crer a despeito de raciocínio. Isso não é verdade. As pessoas costumam dizer que fé, você tem que ser meio bobo. Você não pode ser científico se você tiver fé. Ou você pode ser totalmente científico tendo fé. Ao estudar o corpo humano, a criação, o universo, as leis da física no universo, a Bíblia diz que Deus criou e sustenta o universo. Se Ele não sustentasse o universo pelas leis da física, o Sol já teria distanciado e acabou aqui a vida na Terra, ou teria aproximado demais e acabou a vida aqui na Terra. Só tem vida aqui na Terra porque Deus é verdadeiro e é verificável. Ele fala e Ele cumpre. Você só está aqui hoje, e estes 7 bilhões de pessoas no mundo, porque Deus falou para Noé: eu faço uma aliança com você, a sua descendência e os animais selvagens. Só tem vida na terra porque Deus disse que apesar do nosso pecado, Ele ia preservar a vida na terra. Ele não ia mais afogar ninguém, nem ia fazer churrasco de ninguém. Apesar dos nossos pecados, nós viveríamos na terra. É horrível, né? Você pode amar a natureza, eu amo a natureza, mas é horrível. Depois que o pecado entrou no mundo, é horrível. Sabe o tucano maravilhoso? Ele come os ovinhos dos outros pássaros. Sabe o leopardo maravilhoso, lindo? Ele te devora. Apesar do nosso pecado, Deus preserva a vida na terra. Aí veio a Torre de Babel. E Deus falou: vou preservar, mas tem limite. E aí Deus mostrou que tem limite. A partir daí tem limite. Até pecamos demais para o meu gosto e Deus tolera, mas tem limite.
Na Bíblia é abominável comer ser humano. Você não pode estar com fome, eu vou jantar o José, por exemplo. Não pode, na Bíblia não pode. Você não pode sacrificar ser humano, você não pode se alimentar de ser humano. Aí você tem os astecas, os maias, super desenvolvidos, comiam os seres humanos, onde eles estão. Tem limite. A partir desse momento que Deus falou que ia preservar, e tem limite, sem mais nem menos, ele fala com Abraão, Isaque e Jacó, pessoas iguaizinhas a nós, não pensa que eles eram melhores. E Deus demonstra que é pela graça. Ele invade a vida de pecadores. Sabe, quando Jacó teve o sonho da escada, ele não estava orando e jejuando. Ele estava fugindo porque tinha enganado o irmão dele. Então não fica santificando Abraão, Isaque e Jacó como melhores, porque a Bíblia diz que eles não são melhores. Mas a Bíblia diz que Deus invadiu, se revelou, se arrependeram, creram em Deus, nas suas promessas, e foram salvos pela graça. E Deus falou para eles que eu vou formar uma nação de vocês, como vocês são salvos pela graça, assim são os judeus, e tem mais, todos os povos da terra, que eu estou preservando desde o dilúvio, me conhecerão e também serão salvos pela graça. Deus falou para Abraão, Isaque e Jacó em ocasiões diferentes, em ti serão benditos todos os povos da terra, preservados desde o dilúvio, preservados até hoje. É o Deus verdadeiro que fala, a fé é verificável, é objetiva, o Deus verdadeiro fala e cumpre. A partir de Gênesis 12, aí é o fascínio de viver nesses dias. O fascínio de você não está nos dias de Moisés, nem de Jesus e de Paulo, mas nós estamos nos dias de 4.000 anos depois de Abraão, Isaque e Jacó. É os dias que é verificável. 1 bilhão de não-judeus adora o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, como Deus verdadeiro disse que haveria, eles seriam benditos, pessoas de todos os povos, em Abraão, Isaque e Jacó. Esta bênção, ela é múltipla de muitas maneiras, mas principalmente por causa de Jesus. Ela é múltipla porque a história de Israel revela Deus. Se você estudar a história de Israel, revela Deus. Abraão, que não podia ter um filho, teve um filho. Todos os milagres de Deus para cumprir o que ele falou para Abraão, Isaque e Jacó, é objetivo, é verificável, revela Deus. Então a nossa fé é bem objetiva. E Deus disse, em ti serão benditos todos os povos da terra, e hoje 1 bilhão de não-judeus. Evidentemente que tem mais não-judeus no mundo do que judeus. Então tem menos judeus crentes, porque a população é muito menor, e uma população infinitamente maior do que os 30, 40, 50, 60 mil judeus que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Em contrapartida, quase 1 bilhão de não-judeus. Você está aqui porque você adora o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Você é cumprimento do que Deus falou. A partir de Gênesis 12, Deus está cumprindo o que ele falou para Abraão, Isaque e Jacó. A descendência de vocês vai multiplicar, vai ser incontável. O que você percebe nos 4.000 anos depois, que são os nossos dias? Deus falou, serão escravos no Egito, passam-se 400 anos, sairão de lá abençoados. O que aconteceu? Saíram de lá abençoados. Chega no deserto, tem nuvem, tem coluna de fogo, tem maná. Será por quê? Porque Deus estava cumprindo o que ele falou com Abraão, Isaque e Jacó. Aí surgem os profetas, a começar por Moisés, Samuel. Aí Deus passa a falar para a descendência deles e as nações, inclusive nós,
pelos profetas de Israel. Em ti serão benditos todos os povos da terra. A revelação de Deus que nós temos vem de Israel. A Bíblia inspirada por Deus vem de Israel. Jesus falou para a mulher samaritana: salvação vem dos judeus, do Messias de Israel. Profetizado nos mínimos detalhes, ao longo do Velho Testamento, umas 300 profecias de Jesus. E na última ceia eu mostrei como que era nas feridas dele que nós seríamos benditos, tanto os judeus como os não judeus. É isso que Deus está fazendo na terra, até a plenitude do reino e por toda a eternidade. Lá em Apocalipse 7, você está na plenitude do reino de Deus em Apocalipse 7. Em Apocalipse, por mais misterioso que seja aqui e ali, não é um livro fácil, você percebe a plenitude do reino de Deus no final dos 7 selos, no final das 7 trombetas e no final das 7 taças da ira de Deus. Aí entra a plenitude do reino de Deus, com pouco mais ou menos informações ao longo desses 7 juízos. Capítulo 7 é tão plenitude do reino de Deus como 11. É tão plenitude do reino de Deus como de 19 a 21. Por isso que o capítulo 7 fala que não vai ter mais morte nem tristeza, porque é a plenitude do reino de Deus. E lá na plenitude do reino de Deus, no capítulo 7, fala que tem uma multidão incontável, de todos os povos, línguas, nações, com palmas nas mãos, dizendo: salvação pertence ao nosso Deus. Não é mais o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é o nosso Deus. É o Deus que também é nosso. É o Deus que nos incluiu na aliança com Abraão, Isaque e Jacó. É o Deus que nos incluiu na aliança do Monte Sinai, quando Deus disse para Israel: você vai ser reino de sacerdotes, você fará uma mediação entre o santo Deus e o mundo perdido. O conhecimento de Deus que vocês têm irá para as nações. Por isso Israel é um reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes, porque o conhecimento de Israel ia até o último povo da terra. Deus nos incluiu em todas as alianças. Deus nos incluiu quando falou com Davi deste reino eterno que cresce. Deus nos incluiu quando Ele falou por Daniel, quando Ele falou pelos demais profetas, pelos salmos messiânicos. Nós estamos lá. Deus não preservou a humanidade com muitas línguas e povos e culturas em Gênesis capítulo 9, para simplesmente depois matar todo mundo. Ele estava preservando para salvar no Messias de Israel. O que Deus está fazendo hoje, Ele está cumprindo o que Ele falou com Abraão, Isaque e Jacó, até aquele momento que nós estaremos diante do trono do Cordeiro. Talvez seja literal, talvez não seja, com palmas nas mãos, significando, celebrando que o Deus verdadeiro cumpriu a sua promessa ao longo da história. É isso que Deus está fazendo. Evidentemente que depois de falar com Abraão, Isaque e Jacó, e Deus falou muito mais à nação de Israel e aos povos pelos profetas, mas sempre conectado com o que inicialmente Ele falou a Abraão, Isaque e Jacó. Em ti serão benditos todos os povos da terra. Todos os povos da terra inclui também os judeus. Aí você dá uma lida na Bíblia, como é que nós nos tornamos benditos? Só se formos perdoados e lavados no sangue de Cristo. Quando nós nos arrependemos e cremos e recebemos, nós somos tão salvos pela graça como Abraão, Isaque e Jacó. Nós somos tão recebidos e nos tornamos dignos, e não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, porque em Cristo nós nos tornamos benditos, como Deus falou com Abraão, Isaque e Jacó.
O que Deus disse é: eu vou formar uma nação, eu vou abençoar uma nação, e como eu abençoar essa nação, eu vou abençoar todos os povos da terra. Sabemos pela história que essa nação abençoada, Paulo chama de remanescente fiel. É aquela minoria, né? Nos dias de Elias eram 7.000. Mas são primeiro os judeus, sendo abençoados como foram, para que esta bênção fosse a todos os povos da terra. Primeiro Israel recebendo o Messias Israel, que também é o Salvador do mundo, que também é a luz do mundo, mas primeiro Israel recebendo o Messias Israel, que focou em Israel, ainda que simultaneamente ele abençoou os samaritanos, romanos, fenícios, as pessoas da Decápolis, mas é evidente que o foco de Jesus é com os judeus. Porque Deus disse que o que ele fizesse em Israel, como ele tornasse Israel abençoado, digno em Cristo, no Messias de Israel, lavado no sangue de Cristo, iria para todos os povos da terra. Por isso que, se você prestar atenção no ensino de Jesus, e principalmente nas suas palavras após a ressurreição, várias vezes ele falará: faça discípulos de todas as nações. Por isso ele morreu, por isso ele ressuscitou, para cumprir as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, posteriormente a toda a nação e as nações pelos profetas. Claro que primeiro em Israel, ele é judeu, da tribo de Judá, da família de Davi, nascido em Belém da Judéia. Ele não era japonês, ele era judeu. E Deus disse: o que eu fizer em Israel, é de Israel para as nações. Israel é uma beleza, né? Porque você quer ter certeza que é pela graça, é só ler a história de Israel. Se você ficou desanimado com você mesmo, acho que Deus não vai me aceitar, ler a história de Israel, é possível. Porque é pela graça. Israel não é melhor, Israel foi levantado do zero como instrumento de Deus. Nas palavras do apóstolo Paulo, Jesus se fez um servo, um diácono, literalmente falando que diácono é grego, não é português, dos judeus. Ele trabalhou entre os judeus, por causa do quê? Porque o que primeiro ele fizesse em Israel, Deus ia fazer entre todos os povos da terra. Ele se tornou um diácono dos judeus, dos circuncidados, para que eu e você louvássemos a Deus como louvamos hoje. Para que, como Deus salvou os judeus, Ele iria salvar pessoas de todos os povos. E nós somos convidados, profeticamente falando na Bíblia: louvem a Deus, gentios, povos de toda a terra, porque nós nos tornaríamos tão benditos em Cristo como os judeus se tornaram. Então ele nasceu em Israel, abençoou Israel, para que Israel se tornasse bendito nele, e todos os povos da terra, e junto louvássemos a Deus, adorássemos a Deus. Isaías disse mais de uma vez, porque é o profeta que mais fala de Jesus na Bíblia, ele disse: as nações vão recorrer. É o profeta que mais fala de Jesus. As nações vão recorrer ao Messias, vão confiar no Messias, vão descansar no Messias, e o Messias de Israel será para as nações o estandarte, uma bandeira. Quando você está aqui, você é cumprimento da Bíblia, você é bendito como Deus falou nas alianças. Quando nós falamos que Ele é um Deus de aliança, nós estamos falando que Ele é um Deus fiel, amoroso, que salva pela graça, por meio do Seu Filho Jesus. É isso que nós estamos falando. Quando teve o Descende aí em fevereiro, tantas polêmicas em torno do Descende, eu não vou entrar nos detalhes. Eu particularmente fiquei muito emocionado com o Descende, tem hora até que eu chorei, para falar a verdade. Olha que eu não estava no estádio, eu podia ter ido. Mas eu sou meio avesso à multidão e tal. Sabe o que eu fiz, irmão?
eu dei meu ingresso para o Átila. Acho que é meio maluco, né? Todo mundo queria ir no Descende, eu dei meu ingresso para o Átila. Mas eu assisti de casa. E era emocionante ver uns estádios aqui de futebol, jovens louvando Jesus. E às vezes eu perguntava para mim mesmo, será que esse povo está ciente por toda a base bíblica em torno do Descende, fazer discípulos, evangelizar? Evidentemente que eles não são bobos, mas eu olhava para os estádios e eu falava, está aí, os povos, as nações, louvando o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, benditos em Cristo, porque o Deus verdadeiro falou. É um privilégio viver 4.000 anos depois de Abraão e saber que na terra tem praticamente 1 bilhão de não-judeus que conhecem a Deus, nesse momento que os sinais da volta de Jesus são tão fortes. Aí você pensará assim, pastor Silas meio maluco, meio doidão, inventa um monte de ideias. Está tudo aqui em Romanos 15. Se você quiser acompanhar no celular, porque agora eu tenho mandado a passagem que eu vou ler no celular, está permitido desde que você ponha o celular no modo avião, para não navegar durante o culto e nem tocar ligação aqui. E você que está em casa, meu irmão, não pode curtir e sair do Face. Deus está vendo, hein? É para ficar no culto até o final. Romanos 15, verso 8. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou diácono, lá no grego, dos judeus, dos que são da circuncisão. Romanos 15, 8. Por amor à verdade de Deus. Paulo está dizendo, Deus é verdadeiro. O Messias judeu nasceu em Israel, porque Deus falou que ele ia vir, ele ia nascer. E ele nasceu para cumprir as promessas feitas aos patriarcas. Leia a Bíblia. É Abraão, Isaque e Jacó. Foi estes homens que Deus disse que como ele abençoaria a descendência deles, que viria ainda a existir, porque Israel não existia. Nesse sentido, a gente pode falar que Abraão não era judeu, porque não existia etnia. Nem Jacó era judeu. Mas a partir deles veio a existir a etnia. Claro que eles são os patriarcas da etnia. Jesus tornou-se diácono dos judeus para cumprir a promessa feita aos patriarcas, porque Deus é verdadeiro, Ele cumpre. Nós somos crentes, mas nós podemos avaliar como Deus fala e como Deus cumpre. A nossa fé é racional, sim. Quando Ele falou que Ele nasceria da descendência de Davi, sim. Quando Ele falou que Ele ia curar o cego, Isaías 35, fazer paralítico sair andando, sim. Que Ele ia ressuscitar dos mortos, sim, é verificável. Que Ele ia derramar o Espírito Santo, sim. Que o Evangelho ia chegar em todos os povos, sim, é verificável. Nós cremos, mas é racional. Nós não somos idiotas, não. Era assim que Paulo pregava. Está escrito, Messias tinha que sofrer. Está escrito, Ele ressuscitou. Tem mais, Ele apareceu para mim. Ele falou comigo. Não era uma fé do nada, era uma fé baseada na palavra. Paulo está escrevendo aqui, Jesus trabalhou entre os judeus, porque Deus falou com os patriarcas, e falou que os povos seriam tão benditos como os judeus são, pela graça no Messias, pela fé no Messias. Verso 9, por isso que agora ele entra no assunto dos gentios, que é nós na fita, a fim de que os gentios, somos nós, os não-judeus, glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito, eu te louvarei entre os gentios, citando 2 Samuel 22, 50. Verso 10, citando Deuteronômio 32, 43, 15, 10, cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. Era isso que eu via no Descende.
os gentios louvando a Deus. E eu lembrava dos textos bíblicos. Nós estamos nos dias que nunca antes na história da humanidade teve tantos gentios louvando o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, como Deus falou. De tal maneira que quando nós marcamos 12 horas de adoração, é cumprimento de Bíblia. Quando nós fazemos culto na igreja, é cumprimento de Bíblia. Quando milhares e milhares e milhares de igrejas reúne-se 1 bilhão de crentes na terra, é cumprimento da palavra de Deus. Deus está cumprindo o que Ele falou aos patriarcas, ainda que posteriormente Ele tenha falado mais na aliança do Monte Sinai, na aliança com o rei Davi principalmente, e tem a aliança com o rei Salomão, que fica aí meio escondida, mas tem também. E nós estamos lá, irmão. Nós estamos em todas as alianças. Deus falou para Salomão, quando o gentil, o Salomão havia dito, quando o estrangeiro vier orar aqui, o que o senhor vai fazer? Eu quero que o senhor ouça. Quando Deus respondeu, eu falei, ouvi sua oração, ouvi todos os pontos, inclusive essa dos gentios. Por isso que o templo, desde o primeiro dia, é casa de oração para todos os povos. É isso, irmão, que nós estamos incluídos nas alianças desde o começo. Israel é instrumento do Senhor. Verso 12, Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé. Jessé é o pai de Davi, é um dos títulos de Jesus. Brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, sobre nós. Jesus é o teu Senhor e Salvador, levanta a mão. Você é cumprimento de Isaías 11:10. Ele reinará sobre as nações colocarão nele esperança. Paulo aqui está citando, meio interpretando o verso. Literalmente Isaías disse, as nações recorrerão ao Messias, esperarão nele, confiarão nele, e ele será um estandarte sobre todos os povos. Teria sido maravilhoso viver nos dias de Moisés, de Davi, de Paulo, de Jesus. Tirando aí os dias de Jesus, se Deus deixasse escolher, eu falava, deixa eu viver do lado de Daniel na Babilônia. Teria sido maravilhoso viver nos dias de Daniel na Babilônia. Mas eu quero dizer para você, quer você tenha percebido ou não, nós também estamos vivendo em dias fascinantes. É fascinante olhar a Bíblia e ver como Deus verdadeiro cumpre a sua palavra. Como tem judeus que se convertem, muçulmanos que se convertem, como tem gente que você não dá nada e se converte, feiticeiro que se converte. Como tem coisas maravilhosas, porque o Deus verdadeiro continua nos tornando bendito em Cristo Jesus. Pessoas de todos os povos, e é pela graça. É só olhar a história de Israel que você vê que é pela graça. Abraão chegou no Egito, não conseguia falar a verdade. Nem preciso falar dos pecados de Jacó e nem de Davi, que dá até vergonha de falar. Mas arrependeram-se, creram, confiaram, foram salvos pela graça. Aí se olhar para as nossas vidas, é pela graça mesmo. Aí não tem dúvida nenhuma, só pode ser pela graça, é só olhar para as nossas vidas. Fica você um pouco orgulhoso para você ver que Deus vai dar um jeitinho, porque Ele humilha, Ele exalta quem se humilha e se opõe a quem se exalta. Só você ficar um pouquinho orgulhosinho que você vai descobrir que é pela graça. Que é pela graça do Senhor. Qual é o meu papel nisso? Nosso papel nisso é a semelhança do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo escreveu carta aos Romanos, ele tinha, naqueles dias não tinha correio, não tinha Sedex. Alguém pessoalmente viajava e levava. O negócio era meio demorado. E entregar para pessoas que eles conheciam. Só você olhar lá em Romanos 16, que não vamos olhar.
Saudação para Priscila e Áquila, ele conhecia desde Corinto e Éfeso. Herodião, meu parente, ele conhecia todo mundo lá. Eles iam entregar carta aos romanos, aos pastores de várias igrejas no império. E ele podia dizer assim: eu escrevi para lembrá-los, porque eles conheciam Paulo, da graça de Deus sobre mim. E é pela graça de Deus que eu sou ministro de Cristo para os não-judeus. Se para Jesus ele usou a palavra diácono, para ele usou a palavra leiturgos. É outra palavra para ministro, é outra palavra para servo, mas significa que ele servia Jesus conforme ele servia as pessoas não judias. E ele servia como? Com uma responsabilidade muito grande de alguém que fazia uma tarefa sagrada, e a tarefa sagrada é de pregar o Evangelho, para que os gentios fossem santificados no sangue de Cristo, e em Cristo se tornassem os benditos que Deus disse para Abraão, Isaque e Jacó, que pessoas de todas as nações, a palavra gentios significa povos, significa não-judeus, é traduzida em português como nações, como povos, e gentios significando não-judeus. Então Deus disse que os não-judeus também seriam benditos, mas só é possível em Jesus. Paulo dizia: eu também sou ministro de Cristo. Cristo era ministro do judeu, para que os povos também fossem salvos, judeus e não-judeus, e eu sou ministro dos não-judeus. Ele falou que é para eu pregar o Evangelho para os não-judeus, e eu faço isso exercendo uma tarefa sagrada de proclamação do Evangelho, para que o gentil se torne bendito e eu possa oferecê-los a Deus como uma oferta. Paulo estava usando o verbo hierurgel para descrever o seu ministério. É um verbo que tem hiereus na raiz, e a palavra hiereus é a palavra para sacerdote. Então, hierurgel referia-se a prestar serviços sagrados de um sacerdote. Ele estava dizendo: eu prego o Evangelho como se fora um serviço sagrado de um sacerdote. O meu serviço sagrado de sacerdote não é matar animais, é pregar o Evangelho, mas isso é uma tarefa sagrada para que os gentios, eles sim, se tornem uma oferta diante de Deus, lavados no sangue de Cristo, o resultado do meu ministério. Como tem aí o verbo hierurgel, no NVI vai traduzir dever sacerdotal, e atualizada vai traduzir tarefa sagrada, mas é um jeito de dizer que Paulo também era um mediador. Nós também somos, entre o Deus santo e o pecador. Quando nós falamos de Jesus, estamos fazendo uma mediação, mas nós não somos mediadores que salva. O mediador que salva é Jesus, mas nós somos os mediadores que apresentam Jesus, que vivem Jesus, que falam de Jesus, cujas palavras e vida, e que deveria ser até o nosso sorriso, refletem Jesus. Amém? Paulo, Romanos 15, verso 15, escrevendo para os seus vários pastores amigos na capital. Romanos 15, 15. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda franqueza, como para fazê-los lembrar novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser ministro, leiturgos. Eu sirvo Cristo servindo os não-judeus, de ser ministro de Cristo Jesus para os não-judeus, com o dever sacerdotal, para realizar a tarefa sagrada, hierurgel, de proclamar o Evangelho de Deus para os não-judeus, para que eles se tornem oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Nesse verso aqui, Paulo fez a definição do meu ministério. Meu ministério não é fundar essa igreja que se multiplica, ainda que isso fosse bom.
Meu ministério não é fazer essa tarefa, aquela tarefa, ainda que ela fosse muito boa. Esse projeto, aquele projeto. O meu ministério é ser servo de Cristo. Eu sou servo de Cristo. Eu sou servo de Cristo, leiturgos, conforme eu sirvo os não-judeus, com dever sacerdotal de fazer uma mediação entre Deus e os homens, não como salvador, mas como proclamador do Evangelho, para que o gentil seja santificado no sangue de Cristo e aceito diante de Deus, se torne bendito, como Deus falou com os patriarcas. É isso que ele está escrevendo. Esse é o ministério de Paulo. O que Deus está fazendo? Ele está cumprindo a sua palavra. Ele é o Deus verdadeiro. Ele está cumprindo ao longo dos séculos. Só que nós estamos em dias fascinantes, que a Bíblia diz que esse calendário de Deus tem data para acabar. A Bíblia diz que esse céu e essa terra vão desaparecer. Não sei como, não sei de que jeito, eu imagino, eu tenho minha opinião simples, mas realmente a gente não sabe. Mas quando a gente estiver na Nova Jerusalém, você nunca mais verá o sol, que a Bíblia diz que o primeiro céu passou. A lua, o sol, as estrelas. Será um novo céu, uma nova terra. E lá na plenitude do reino, milhões e milhões de pessoas de todos os povos, de todas as nações, dizendo: salvação pertence ao nosso Deus, ao verdadeiro Deus, que cumpriu a sua palavra ao longo dos séculos. Como estamos há 4.000 anos depois de Abraão, é uma maravilha. Você pega as promessas de salvação dos povos da terra e pega a estatística mundial, você fala: hoje a palavra de Deus significa 1 bilhão de não-judeus salvos. Hoje. Aí está continuando, né? Está continuando. É uma maravilha. Hoje você pode falar, tem tantos não-judeus crentes. Você pode falar, ainda faltam umas poucas etnias, bem pequenas e bem complicadinho de chegar, é uma longa história, para receber o Evangelho, mas vão receber, porque Deus cumpre a sua palavra. Nem que ele dá um terremoto, muda de cá, vai receber, porque o Deus verdadeiro cumpre a sua palavra. E o nosso papel é viver Jesus em nós, para que o nosso sorriso reflita Jesus, e também falar dele sem nenhuma vergonha. A pessoa pode estar mais fechada possível, nosso papel é falar, o resto é com o Espírito Santo. Você pode falar aqui, a pessoa sonha à noite por causa do Espírito Santo. Ou ele pode sonhar à noite e encontrar com você durante o dia por causa do Espírito Santo. Se você ouvir os testemunhos das pessoas mais fechadas para Deus, como Deus quebrou e eles creram, é maravilhoso. Deus tem poder para cumprir a sua palavra. Deus tem poder para cumprir a sua palavra. Se nós fôssemos definir, responder a pergunta, qual o meu papel nisso? Meu papel é igual ao de Paulo, o seu também. É viver Jesus, é fazer a tarefa sagrada de testemunhar, de proclamar, para que as pessoas sejam tão benditas quanto Abraão, Isaac e Jacó, como nós somos em Cristo Jesus. E tem mais, fazer de tal maneira que não sou eu que faço. Eu tenho que estar tanto em Deus, apesar da minha fraqueza, que quando eu falo, Deus tem que falar através de mim. Que é o próximo verso, 18. Próximo verso não, que eu estou pulando, 18. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação. Quem que realizou? Quando Paulo era ministro de Cristo, no sagrada tarefa, no dever sacerdotal de pregar o Evangelho, quem é que falava, quem é que agia? Era Cristo nele. Por isso a glória é sempre de Jesus. Verso 17, o que eu pulei, Paulo diz: portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Que Paulo estava dizendo, presta bem atenção aqui, que você conhecia a Bíblia,
Você só tem a possibilidade de se gloriar em Cristo Jesus. Sem Ele ninguém é salvo. Sem Ele ninguém é batizado no Espírito Santo. Sem Ele ninguém é bendito. Sem Ele ninguém é gentil, abençoado como Abraão, Isaque e Jacó. Sem Ele dar poder pelo Espírito Santo, não tem ministério. Apesar que Paulo era tão produtivo, ele podia dizer: eu me glorio na graça de Deus em Cristo Jesus. Eu preguei, eu falei, mas era Cristo em mim e era no poder do Espírito Santo. Verso 19: pelo poder de sinais e maravilhas, por meio do poder do Espírito Santo, assim desde Jerusalém até os arredores do Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Eu preguei o Evangelho nos confundó do Judas, do Império Romano, porque Ele é Salvador. Porque Deus enviou Jesus para ser diácono dos judeus, para que com aquela bênção em Israel, todos os povos da terra fossem abençoados. Mas agora dependia de alguém, no poder do Espírito Santo, apresentar Jesus. E assim ele fundou igrejas para todo lado. O Ilírico é o sul da Albânia, um lugar cheio de montanhas com pedra. Quando eu passei lá, eu falei: Alexandre Grande sofreu para conquistar aqui, porque viajar aqui não é fácil, mesmo de carro hoje, de tanta curva que você tem que fazer devagarzinho, você vai precipício abaixo. Paulo pregou até no Ilírico, e é no poder do Espírito Santo. Verso 21, verso 20: sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não seria conhecido. Verso 21, para cumprir Isaías 52:15, hão de vê-lo os gentios, aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. Eu acabei de definir para você o que Deus está fazendo, o que nós devemos fazer, mas eu acabei de definir o Vale da Bênção, a gente não perdeu o rumo. Porque ao longo dos séculos, muitos ministérios perderam o rumo. Muitos ministérios eram evangélicos e hoje não são mais. Muitos pastores eram crentes, hoje não são mais. Se nós não perdermos o rumo, eu acabei de falar para você o que Deus está fazendo, o que nós temos que fazer com Ele no poder do Espírito Santo, e o que é o Vale da Bênção. Quando esses 18 alqueires foram comprados, o lote 1 era o centro de oração, inspirado pelos moravianos. Vamos orar para que os povos que não conheçam a Deus o conheçam. Havia vigílias e reuniões de oração por missionários e para que o Evangelho entrasse nos países. Nos dias que Moçambique era comunista fechado, nós estávamos orando. E lá hoje tem muitas igrejas, apesar que com esse Covid na África, em vários lugares do mundo, os governos estão usando isso aí para começar a fechar a igreja. Isso é outra história. Mas vimos as portas de Moçambique abrir e o Evangelho avançar em Moçambique e em Angola. 36 anos atrás, esses países eram comunistas fechados. 36 anos atrás, a Albânia era comunista fechada e nós orávamos lá. Então, o centro de oração foi levantado para que houvesse oração, porque Deus é digno mesmo de honra e de glória, e para que Ele se tornasse conhecido em toda a terra. Qualquer coisa fora disso, o centro de oração perdeu o rumo. Qualquer busca de Deus para ter poder do Espírito rolar no chão, levanta igual e não prega o Evangelho, não tem paixão para Deus, perdeu o propósito de buscar a Deus. Qualquer banda de louvor que também não quer evangelizar, não quer nada, perdeu o propósito. E se a nossa escola não quiser, mas quer, né? Lógico que quer, não quisesse treinar pastores com visão evangelística, missionária, e entre eles ter alguns missionários, perdeu a visão. Quando Paulo disse: olha, eu sou ministro de Cristo,
para pregar o evangelho? Claro que ele foi chamado lá em Atos, mas ele estava alinhando com as promessas feitas nas alianças. Meu papel aqui está ligado à revelação histórica de Deus, que Deus falou a Israel, que ele falou às nações, o que ele falou aos patriarcas, por isso que ele me chamou. E qualquer vale da bênção que não ame Israel, no sentido preconceituoso e querendo virar a página como se não tivesse importância nenhuma, é desconsiderar que o Deus verdadeiro cumpre a sua palavra. Tem promessas para as nações, por isso nós estamos aqui. Tem promessas para Israel. Quem que vai peitar o Deus verdadeiro que cumpre a sua palavra para falar, eu não gostei, na minha teologia não vai entrar? Você não é nada, irmão, você não é nada. Deus fala e Deus cumpre. Tem que ser maluco para se opor à etnia de Israel, não porque é melhorzinha, é especial. Pensa num povo pecador, teimoso. A Bíblia diz que eles são teimosos, rebeldes, pecadores. É só ler a Bíblia. Mas não pode excluir, porque foram levantados por Deus como instrumentos de Deus. A nossa Bíblia vem deles, o nosso Salvador vem deles. Se quiser entender o Vale da Bênção, o Sim Israel, o Centro de Oração, a escola, a Missão Antioquia, e os projetos sociais, é à luz disso aqui. E se saiu daqui, irmão, misericórdia, não vale nada. A palavra de Deus diz, é bem claro, nós estamos salvos, mas nossas obras vão ser julgadas. Aquilo que é feno, que é madeira, vai queimar. Aquilo que era só marketing, marketing é instrumento para a glória de Deus. Aquilo que era só marketing vai queimar. Aquilo que era para aparecer e ficar rico vai queimar. Nosso papel é igualzinho de Paulo, ser servo de Cristo, servindo outras pessoas, na tarefa sagrada, até fazendo uma mediação entre Deus e os homens, não como Salvador, mas como evangelistas que apresentam Jesus, para que os gentios ou judeus, para quem tem ministério com judeus, se tornem uma oferta agradável a Deus, no poder do Espírito Santo, e se gloriando em Cristo. Isso aqui é a nossa definição de ministério para a minha vida, para a sua vida, para a de Paulo e para o Vale da Bênção. Se perder isso aqui, perdeu, irmão. Nós escrevemos que essa propriedade está dedicada ao Deus eterno. Tem hora que eu falo, irmãos, é bom a gente lembrar, porque senão vai ser só palavras. De vez em quando dá uma vontade de pôr uma piscina aqui dentro. Se pensa um negócio com eventos para dar dinheiro, você põe uma piscina. Você botar piscina, irmão, vai ter mulher de biquíni também. Aí as mulheres de biquíni falam, dedicado ao Senhor. Talvez não. Dedicado ao Senhor vai ter que ser lugar de oração e jejum, e as mulheres bem vestidas também. Senão não vai atingir o propósito. Ficou claro isso, irmãos? Tem um preço, tem um sacrifício, você vai deixar de ganhar dinheiro. Mas se você abrir um setor de eventos em outro lugar, as mulheres tudo de biquíni. Mas na propriedade dedicada ao Deus eterno, parece que não cabe. Por mais dinheiro que a gente ia ganhar, e olha que tem hora que a gente está, o Senhor manda esse dinheiro. Gentios, cantem louvores ao nosso Deus. Será que a gente consegue cantar, mas cantar para valer? Pastor Aildo, você consegue também dar um gásinho aqui? E no que você vai louvando a Deus, reconsagre a sua vida ao Senhor. Ah, Senhor, no poder do Espírito Santo eu também posso fazer diferença. Abre a sua vida, abre o seu coração. É impressionante. Às vezes você não está dando nada para você mesmo, mas é o sangue de Cristo que te purifica e você é templo do Espírito Santo. Não quero encher sua bola não, porque a gente tem que se gloriar na graça de Cristo. Mas você cheio de Deus, está arriscado você passar na calçada e alguém lá está invocando a coisa ruim, não vai descer, porque você passou na calçada. Se você orar por alguém, vai fazer diferença, porque não tem nada a ver com você.
É a graça de Deus em Cristo Jesus. Gentios, somos nós, né? Ninguém aqui é judeu, né? Cantem louvores. Acabamos de ler. Todos nós temos um ancestral judeu, sabia? 10 séculos atrás, lá em Portugal, os judeus mudaram o nome para nome de árvores. Então, e nós temos muito brasileiro com sobrenome e nome de árvore. É os Nogueira, os Pereira, os Oliveira, os Carvalho, os Silva, é nós. Mas agora somos gentios. Perdemos toda a raiz. Gentil, louva a Deus. Ele é verdadeiro, Ele cumpre a sua palavra. Saia da igreja na plenitude do Espírito Santo, com vontade de pregar o Evangelho. Deus vai te encher e você vai dar muito fruto. Esse Covid vai passar, viu, irmão? Nós vamos abrir a sala da nossa casa, vai pegar fogo de novo, hein? Vai ter discipulado, vai ter tudo. Não fica, ai Covid, não, porque você está em Cristo. Você vai dar muito fruto. Deus vai derramar o poder dele. Às 12 horas aqui vai cair fogo de Deus. Amém?